Boa tarde para todo mundo. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês o mapa mental, tá? Do capítulo... Aí não abri. Nossa, que burra. Gente, agora a gente vai entrar na região sul, né? Do Brasil. Região bem fácil. Não são muitos territórios, tá? Tanto que a gente vai praticamente começar e acabar hoje. Eu não vou finalizar hoje o capítulo 15, porque acho que não precisa disso tudo. Semana que vem dá para fazer isso. Mas só para vocês já peguem lá o livro. É importante que vocês estejam com o livro, porque a gente vai voltar em algumas coisas ali do livro. Capítulo 14, né? Então, a região sul, ela é dividida ali entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, não são muitos... não é muito grande, né? Não são muitos estados, mas ainda assim, ela é a segunda maior região em questão de população, tá? Perdendo apenas para o Sudeste, porque o Sudeste é muito povoado, né? Até porque tem São Paulo, tem Minas, tem Rio de Janeiro, cidades que são muito povoadas, ou estados, né? Mas ela já está entre a segunda, né? A segunda maior, tá? Em número de densidade, principalmente porque a cidade de Porto Alegre e Curitiba são cidades muito, muito populosas, tá? Vocês conseguem ver aí no mapa, na página 5, a divisão política, né, das regiões, cada um dos territórios, o que é o Paraná, o que é Santa Catarina e o que é o Rio Grande do Sul. Esse mapa que eu trouxe aí, né, para o meio de vocês, é porque eu não sei se vocês sabem, mas o Sul tem um dos maiores movimentos separatistas do Brasil. Então, é um movimento que olha só, quase todas as regiões têm movimentos separatistas, mas é que o Sul é muito forte esse movimento, tentando se tornar um único país. Então, a ideia do Sul é meu país, né? Se separando ali do resto do Brasil, tá? Porque eles têm uma economia bem desenvolvida, eles têm todas as categorias de mineração, indústria, turismo, eles têm tudo ali, então eles entendem que eles podem se emancipar e conseguir seu próprio território. E aí as 3 estrelas representariam, né, os 3 estados, tá? Do novo país. Nesse capítulo, então, a gente vai ver imigração, agropecuária e indústria, né, de todas essas regiões, tá? Quer explicar? Desculpa. E aqui na parte de baixo tem uma tabela, né, do número de área em quilômetros quadrados de cada uma dessas regiões, né? E a proporção, o número de população por habitante e a densidade demográfica, né, por quilômetro quadrado. Na página 6, mostra um pouquinho para vocês, acho um mapa interessante, porque mostra para vocês que no início ali, capitanias hereditárias, né, um lado português, e se você observar na página 6, acho que é bom todo mundo abrir, tá? Esse gráfico aqui. Eu sei que são os dados do exercício, mas é um exercício bem interessante, porque no início, a região que hoje é a região sul do Brasil, ela não era do lado de Portugal, ela era do lado da Espanha. Mas, como vocês estão estudando aí, né, a União Ibérica, unificação dos territórios, acaba que essa divisa é conquistada ali pelos portugueses, em que os portugueses vão adentrando mais o território para caçar indígena, ouro e etc, etc, que a gente já estudou em história, tá? Até que depois, ali no século XIX, a expansão territorial fica bem próxima do que ela é hoje, apenas ainda sem o Acre, né? Que ainda vai ser acrescentado aí conforme os anos forem passando. Mas aí nós temos a questão da ocupação, né? Como que de fato ocorreu então a ocupação ali para essa região sul? No período colonial, então, como eu falei, era um território espanhol. Eles não tinham muito interesse em cuidar desse terreno, porque era um território muito para dentro, né, ainda da região, ainda mais porque eles tiveram a escolha olhando aqui no mapa, né, de focar do outro lado, né, quando a gente estudou a América Espanhola, por exemplo. Porque ali tinha ouro, ele já sabia que tinha, etc. Então acabou que eles ficaram por lá mesmo, né? Essa situação não se modificou quando as terras passaram ao domínio português, então ainda demorou ali de ter, né, um certo povoamento. A região continuou sendo a menor povoada da colônia, para vocês terem uma ideia, por muito tempo. Então, todo o Brasil colônia ali é uma das regiões que menos tem
pessoas, tá? Por quê? Principalmente porque, por exemplo, quando a gente está estudando agora em história, qual era a principal atividade econômica nesse período que a gente está estudando de Brasil Colônia? A cana-de-açúcar, certo? Então, era a principal fonte de economia ali, que era da onde surgia a economia. Só que é importante saber que a região sul, ela tem um clima e um solo um pouco diferente do resto do Brasil, porque eles estão em uma outra zona climática que a gente vai ver no outro capítulo. Então, acaba que não produzia esse tipo de coisa, que era um produto mais tropical, tá? Que era a cana-de-açúcar. A terra ali era mais parecida quase com a Europa do que, de fato, com o resto do Brasil. Então, eles vão falar, para que a gente vai querer mais terra que parece a Europa? Não nasce quase nada e ainda é frio, então eu não quero isso. Aí eles meio que não vão mesmo avançar ali para aquela região, tá? Com os bandeirantes ali colonizando, né, as regiões em que eles estavam procurando os indígenas, vão surgir as missões jesuíticas, que a gente já falou. As primeiras missões jesuíticas ali, né, na região, na verdade, eram espanholas, tá? Não eram portugueses, mas conforme o tempo, os portugueses vai ter missões jesuíticas ali também. Mas, de toda forma, o objetivo era um só, que era o de cuidar ali dos indígenas, né? Peraí, tô lendo o chat, por isso que eu demorei. Prof, ontem eu estava em fevereiro e agora eu estou em novembro. Exatamente. Mas a gente ainda está em novembro. Como o ano letivo já está acabando? Então, normalmente as aulas acabam lá pro dia... Ano passado, pelo menos, acabou lá pro dia 13, né? Imagino. Eu não tenho certeza, mas imagino que seja mais ou menos por isso também. É do mês que vem, né? E perguntaram aqui sobre a matéria, né? Que é o mais importante. A região sul está na zona temperada ou na zona polar? Espera um pouquinho. É que o outro capítulo, eu preparei um negócio só para isso, não quero dar spoiler. Vamos focar aqui para a parte de história, tá? Então, os jesuítas, eles vão criar ali os seus polos, né, as suas reduções, aqueles aldeamentos, né? Ele dá aqui a ideia de redução. Foram pequenos núcleos de povoados, cujos principais objetivos eram catequizar e alfabetizar indígenas, né? Para civilizá-los, para torná-los eles mais próximos aos europeus. Então, esse é o início ali do povoamento exatamente dessa região, tá? Então, as primeiras pessoas que foram morar ali eram esses jesuítas, com o objetivo de catequizar os indígenas, tá? Que eram duramente perseguidos pelos bandeirantes, principalmente. Aí nós temos a questão da imigração, né, e a ocupação. Interessante. Eu pulei. Tá. Ah, não, tá bom. Antes disso, desculpa, nós temos a questão que, conforme. Lembra quando a gente falou sobre os senhores feudais, né? Que eles tinham que encontrar locais mais para o interior, onde eles poderiam criar os currais do interior, onde eles iriam criar ali todo o gado, né? E a estrutura voltada ali para o gado. Então, produção de roupas que eram de couro, cinto, sapato, chapéu, bota, etc, etc. A comida com o charque, né? Que vai ser uma produção muito forte no sul. Na verdade, no início, nesse processo aqui de início, né, do povoamento da região sul, era essa parte que vai estruturar a economia, tá? Não são os aldeamentos, porque os próprios jesuítas, eles não tinham muito dinheiro. Só o dinheiro da igreja mesmo. O que os indígenas estavam dando dinheiro para eles? Quase nada, era mais para arrumar pessoas mesmo. Então, eles vão ali, ainda mais quando acontece esse período que a gente vai começar a estudar em história, de a febre do ouro, né, em que as pessoas vão diretamente para Minas procurar ouro e tudo mais, eles ficam completamente focados ali no ouro. E aí a comida, gente, não dá para comer ouro, né? Então, a região do sul vai aproveitar isso e vai começar a produzir fortemente essas fazendas, né, esses currais do interior, para poder produzir alimento para esses grupos da região de Minas Gerais, principalmente, tá? Então, eles vão criar esses campos. Aproveita-se que uma boa parte da região sul ali são planos, né? Tem os pampas, os campos, que não são grandes árvores, mata fechada, isso não tem tanto na região sul. Então, eles vão aproveitar bastante isso, porque vai ser muito mais fácil de criar o gado, tá? Até porque já tem ali uma vegetação fácil do gado ir comendo, né? Então, parágrafo 2, né? A valorização dessas atividades
que fornecia carne, couro, transporte para cidades mineradoras, e impulsionou o desenvolvimento das estâncias, ou seja, né, aquelas propriedades rurais voltadas para a agropecuária, né? A gente até, se você já ouviu música sulista, quase sempre, gaúcha principalmente, quase sempre tem ali falando a minha estância, como a minha estância era boa, né? Uma espécie de uma chácara ou uma fazendinha ali onde eles cuidam, né, dos seus animais, tá? É bem ali ligado para o povo mais internamente, né, mais familiares. E aí nos territórios do sul, como colônia, corresponderam ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que partiram os tropeiros. Gente, quem são os tropeiros? Aqui na região centro-oeste, a gente também teve isso, tá? Mas os tropeiros aqui são exatamente essas pessoas que conduziam o gado de um ponto a outro, né, para poder se alimentar em terrenos mais férteis, ou então para levar a carne, né, para esses locais que precisavam de alimento, tá? Então, aqui no livro ele traz que conduziam as tropas, ou seja, os animais, né, ou o grupo que estava cuidando ali, entre as regiões de produção e os centros consumidores. Então, eles produziam ali, ou eles matavam já o animal e levavam só o charque, né, que era uma carne já salgada, né, para durar mais tempo, ou então eles levavam essa tropa para os animais, né, para o mais próximo possível, e aí eles matavam e faziam todo o processo para vender, tá? Para essas comunidades que compravam para alimentação. Aí nós temos uma nova fase, né, que esse foi o primeiro período. Na verdade, eu não sei se eu já indiquei isso para vocês, mas ajuda a entender um pouco, seria o peão nosso aqui do Centro-Oeste, né? E o Almir Sater, ele até tem uma música que fala sobre isso, mas aí a música é daqui, mas aqui é tão bonita que eu sempre indico. Que é a música Peão do Almir Sater. Quando a aula acabar, vai lá ouvir a letra, porque é muito bonita, tá? Mas na música gaúcha sempre tem também, quem gosta de música gaúcha, quem tem família que... Meu pai é sulista, né? Ele é do Paraná. Então eu cresci ouvindo música sulista com muitas músicas sobre a relação que eles tinham com o mato, com o gado, né? De levar os tropeiros levando o gado de um ponto a outro, né? Que levava até meses para conseguir chegar no terreno todo. E aí nós temos o processo de migração, que foi ali um período do início da ocupação mais efetiva, tá? Eles estavam numa região bem isolada do resto do Brasil por causa desses fatos que eram bem diferentes, né, do resto, até que eles começam ali, o governo começa a incentivar com que, ainda mais porque existiu uma guerra, né? Algumas guerras aí, para dividir o território, né? Porque eles queriam outros grupos vizinhos queriam território. Como não tinha bem uma definição onde acabava onde começava o outro, acabou que o governo começou a incentivar a vinda de imigrantes da Europa para poder povoar essa região que era pouco povoada, quase não tinha gente ainda. E eles foram incentivados, principalmente, incentivou alemães, italianos e eslavos, tá? Holandeses também. Tanto que você chega assim em algumas regiões de Santa Catarina, né? No Paraná também, mas outras regiões é mais, Rio Grande do Sul, né? É mais, existem comunidades que falam só uma língua ainda, a língua oficial lá europeia, da onde eles vieram. Quase nem fala português, a maioria das pessoas, ainda mais os mais velhos. E, gente, eles nem são, tipo, nem nasceram lá, não. Nasceram no Brasil, mas é que a cultura é muito forte. Fora que existia, né, nesse período todo, como a gente estuda em história, essa visão de que como que eu posso dizer? O europeu era alguém civilizado, evoluído, né? Tinha essa ideia. E aí eles vão, né, na região sul ali, cultivar, né, vários tipos de produção, melhorando a região sul e já criando ali uma ideia de economia desde o início. Eles vão para lá para criar uma fonte econômica, tá? Sempre de monocultura. Não, diferentemente das regiões de monocultura, desculpa, eles vão criar ali, cada uma das regiões, principalmente dependendo do grupo que está produzindo naquela área, eles vão direcionar para uma coisa que eles já conheciam na Europa, tá? E aí nós temos os alemães, né, que se instauraram em São Leopoldo, né, Rio Grande do Sul, Rio Negro, Paraná e São Pedro de Alcântara, Santa Catarina. Eles vão focar nessa parte da criação dos animais, né? Para calçado, eles vão começar as primeiras fábricas ali de calçado, de couro, artesanato, tá? Então eles se voltam para essa área. Os imigrantes italianos, principalmente na região de Caxias do Sul,
que é uma região bem fria, né? Eles vão focar ali na parte da plantação de uva e a fabricação de vinho, tá? Os eslavos, pessoal lá da Ucrânia, Polônia, Rússia, eles vão focar ali nos planaltos do Paraná e eles vão cultivar, né? Milho, feijão, batata, tá? E os eslavos, olha, eles vão difundir umas técnicas de agricultura que eram técnicas agrícolas para o desenvolvimento da agricultura brasileira, que até hoje a gente usa como a forma de arar a terra. Foram eles que trouxeram, porque eles já tinham uma forma de arar a terra para aquele tipo de terra, né? Fundando uma grande área com cultivo de produção no clima subtropical. E aí eles criaram vários produtos, né? Principalmente no Rio Grande do Sul, trigo, milho, maçã, e a criação de suínos e aves, não só os bovinos, como era a maioria do país, né? Onde tinha, né, essa criação e não focado apenas no plantio, né? Ou na extração do ouro. E aí, na página 12, nós temos os aspectos de hoje, né? Como que está a economia hoje? Para vocês terem uma ideia, lá eles têm de tudo. 30% da população, da produção vem da agropecuária, isso, assim, a produção do Brasil, tá? A maior parte vem aqui da região centro-oeste, mas 30% vem ali da região sul. Então, é um número grande, né? Na criação de bovinos, ovinos e suínos, na produção também de milho, soja, frutas de clima subtropical, tá? A partir ali de 1980, eles começaram a investir numa indústria, e uma indústria tanto no setor automobilístico como nos setores de base, né, que é o grande foco aqui do nosso país. A gente tem muito esse setor de base, vestuário, indústrias alimentícias, já que a gente produz muito alimento, a gente também acaba investindo em indústrias de alimento para produção de ração, para poder fazer, embalar, né, esses alimentos para serem enviados para outros locais, e também um pouco de indústria de tecnologia, o que é muito bom. Ainda é muito incipiente, não tem muito ainda, mas eles estão trabalhando para aumentar isso. E aí, estouradamente, o setor de turismo ganha muito. Por quê? O setor de turismo da região sul, ele se beneficia porque ele tem regiões muito diferentes do resto do Brasil. Então, acaba que ele tem vários tipos de festivais, e aí a gente pode ver aqui, né? Ainda na página 12, nós temos os turismos. E aí até que tem um calendário para as pessoas participarem de todos os festivais e eventos que tem lá. Gramado, né? Tem a festa do chocolate, principalmente na região na época da Páscoa. O inverno gaúcho, ele é muito frio, né? E chega até nevar. Então, a época de Natal é muito valorizada lá. Então, tem um evento chamado Natal Luz, que a cidade inteira fica decorada para o Natal. Foz do Iguaçu é uma região bem de turista por causa das cataratas, né, do Iguaçu. Tanto, então, não só do Brasil, mas diversas partes do mundo, as pessoas vão lá conhecer as cataratas, né, de Foz do Iguaçu. Recebem visita ao longo de todo o ano, principalmente nos períodos de chuva. Nós temos também Blumenau, né, que é conhecido em Santa Catarina, que é a festa do Oktoberfest, que é uma festa alemã, né, que é da cerveja, né, alguma coisa assim, eu nunca fui, mas sei que tem cerveja e salsichão, que são comidas típicas dos alemães, né? E ali na página 13, ele mostra bem como que foi, ao longo dos anos, a trajetória desse processo da economia. De 1640 a 46, foi descoberto o ouro na região do Paraná, fato que atraiu muitos colonos, então tinha, só que não tinha tanto quanto em Minas Gerais, tá? Com o fim das missões jesuíticas, o gado bovino e muares, né, aquelas mulas, dispersou-se pelos campos gaúchos, constituindo, então, importante atividade econômica da região. No século XIX, a erva mate nativa da região passou a ser processada, tornando-se algo importante produto comercial, mas aí eles não faziam tereré como a gente, é o chimarrão, né? Vendiam o produto para toda a região e para a América do Sul. Na imagem, né, tem algumas plantações ali de erva mate. De 1950 a 60, 20% de todo o carvão mineral utilizado nas indústrias e ferrovias do Brasil era de origem nacional. As minas de São Jerônimo, que está ali, né, no Rio Grande do Sul, tiveram uma grande importância para a economia da região.
No século XX, com a política federal de substituição de importações, as indústrias nacionais ganham impulso. No Sul, o conhecimento... Estou andando ao contrário, né? Agora é que eu vi. As colônias de imigrantes europeus incentivaram o desenvolvimento das cooperativas agrícolas, né? Impulsionando ali o desenvolvimento das comunidades. A política de expulsar quem era de fora, né? E favorecer a nossa industrialização. Eles vão pegar um pedaço, eu já li outro. O café foi fundamental para a colonização na região norte do Paraná, que se destacou no século XX, desculpa. A partir do ano de 1950, a região se destacou pelo cultivo mecanizado de grãos, especialmente a soja, avançando sobre toda a área antes a agricultura de subsistência. Atualmente, a região se destaca também no setor de serviços e pesquisa. Diversas instituições públicas e privadas, como universidades e centros de pesquisa, apoiam a indústria e a agropecuária regional e nacional. Uma instituição importante para a pesquisa do Sul é a Universidade Embrapa Pecuária. Aqui na região a gente tem também, né, uma Embrapa. Do Sul, na região de Pagé, Santa Catarina. Bagé, na verdade. E aí nós temos aqui, né, quase que finalizando o capítulo, a questão do deserto do Sul. Acho importante porque no capítulo seguinte ele vai voltar um pouco sobre isso. Então, eu nem tinha preparado nada sobre isso, mas então vou dar uma lidinha rápida só para vocês entenderem, tá? Na região sul do Brasil, mais precisamente na região de Santa Catarina e em uma porção do Sudeste, existe um problema ambiental que vem se agravando ao longo dos anos, que é a arenização. Trata-se de uma forma de uma formação de bancos de areia em solo predispostos para essa ocorrência, o que ocasiona o esgotamento das áreas agropecuárias e a consequente perca da vegetação e dos nutrientes. É muito comum que se difunda o processo de arenização, confunda, né, um com o outro, com o deserto. No entanto, trata-se de fenômenos basicamente diferentes, pois a desertificação corresponde à degradação dos solos em regiões de clima árido e semiárido, que possuem índices de precipitação menores de 1.400 milímetros por anuais, né? Então, pouca chuva, numa área que foi muito degradada, ela acaba se tornando um deserto. Não é o caso aqui do Rio Grande do Sul. O clima é subtropical, apresenta índice de chuva maior e a precipitação é a maior que a evaporação. Portanto, não existe desertificação no sul do Brasil, processo que acontece na região nordeste do país. As chuvas, inclusive, exercem um papel importante no processo de arenização, algo que não acontece nos processos de desertificação. A arenização do sul ocorre pela soma, pode grifar isso, de alguns fatores. A precipitação dos solos, predisposição dos solos, que são naturalmente arenosos, então ele já tem, né, uma característica de areia, ou parecido com isso. O uso intensivo delas na agricultura, então a pessoa está usando demais o solo. A remoção de vegetais e a retirada de nutrientes. Então, também um desgaste do solo feito por nós, seres humanos, né? Com o desmatamento das áreas para a agricultura, os solos ficam mais expostos às ações da chuva, que auxiliam na sedimentação e movimentação dos sedimentos, que, por sua vez, dão origem às areias, né, que recobrem os solos e tornam a paisagem, em muitos casos, semelhantes ao deserto. Vale lembrar que a arenização é um processo natural e que ocorre no Rio Grande do Sul, possui vários registros históricos, né? Gente, vocês estão saindo antes de colocar o nome na chamada, não esqueçam de pôr, tá? Mas quando eu tô acabando aqui, mas eu ainda tenho outro capítulo para dar. Industrialização e urbanização. A industrialização, ela tá bem... A população, na verdade, ela ficou bem concentrada na área litorânea, tá? E isso acabou gerando um desenvolvimento maior nessa área. As capitais dessa região destacam-se pela diversidade da atividade econômica, né? Elas são metrópoles, então elas têm um parque industrial, ela tem indústrias de automobilísticas, têxtil, calçado, tem alimentação, tem turismo, tem informática, então elas estão ali meio que estruturadas, né, em várias áreas, tá? Por isso que elas são consideradas metropolitanas, né? A gente falou sobre isso, então eles vão se juntando também, várias regiões com todas as possibilidades dos três setores, né, da economia, e aí facilita muito mais também para que a economia cresça, né? Tem um potencial econômico muito grande.
Além disso, conforme o tempo, conforme todas as pesquisas que foram feitas, também aumentou o potencial energético. Eles descobriram novas fontes de energia ali na área, como eles desenvolveram várias técnicas de energias elétricas, né, na região. O Planalto de Abundância Hídrica, né, então utilizando os rios para poder facilitar ali com que eles cheguem a maior parte da região e assim eles possam produzir também. Então, cria-se hidrovias, utiliza-se o rio como fonte de energia. Por que eu coloquei ali página 16? É que eu quero que vocês olhem o mapa que está aqui, porque não tinha esse outro canto, tem que ser no livro de vocês. E aí ele está falando principais atividades econômicas, né? Tem o gado, tem moveleiro, então móveis, né? A criação de móveis, tem aves, bovinos, plantação de uva. Então, aqui tem todas as estruturas e onde elas estão localizadas, né? Em cada uma dessas plantações, indústrias, como que é a atividade econômica dessa área sul, tá? Então, quando eu perguntar qual que é a atividade econômica, aí você tem que se perguntar de que área. Porque a região do Rio Grande do Sul, por exemplo, a principal economia aqui é a pecuária. Agora, parece que no Paraná já não é isso, certo? E aí vocês podem ir analisando. A taxa de urbanização da região sul é elevada e concentrada. 82% da população do sul, né, vivem nas áreas urbanas, principalmente nas regiões metropolitanas. Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, que são conhecidas como capitais regionais, tá? O livro traz até o que são isso. São cidades que possuem influência na região em que estão inseridas. A gente até estudou sobre isso, né? Uns capítulos atrás, capítulo 7. Então, elas têm tanta influência que o que elas determinam meio que os outros vão seguindo, né? E a atividade de determinadas cidades que possibilitam ofertas de emprego, né? Na cidade, o que faz com que as pessoas vão exatamente viver nessas grandes cidades, tá? Vou abrir aqui. Acabamos o capítulo 14, vamos começar o 15. Não vai dar para acabar, como eu falei, mas eu vou pelo menos falar o máximo que eu conseguir. Enquanto abre aqui, vou ver no chat. Boa pergunta. Não sei como que funciona isso, como que é dividido isso. Deixa eu ver. Vou escrever aqui e te trago na semana que vem. Região Sul, né? O Brasil abaixo do trópico, que é o nome do capítulo. Gente, como vocês podem ver na página 23, vocês podem observar que o Brasil ele está numa região, a maior parte do Brasil ele está numa região intratropical. Naquela questão de zonas climáticas que a gente falou, né? A maioria dele está abaixo da linha do Equador e entra ali o Trópico de Capricórnio. Em compensação, a região sul, quase toda, tirando uma partezinha ali do Paraná, ela está numa zona climática temperada, né? Então, essa zona climática temperada, ela tem ali algumas características, tá? E também umas outras partes importantes, ela tem, a zona, né? Ela tem elevadas latitudes, bem longe, né, da linha do Equador. Então, também pouca incidência de raios solares, certo? O que for... Eita, tô gaguejando. O que aumenta as chances de ser uma região mais fria do que outras regiões mais próximas com menor latitude, né? A maior parte do território brasileiro está no Trópico de Capricórnio, na zona temperada, né? Está aqui essa área. É que eu tô vendo que eu não falei, se eu pulei alguma coisa. Várias características, então, desse território, ele vai fazer com que seja um território diferente. O seu clima, a sua vegetação, o tipo de solo, um afetando o outro para que ainda mais se torne ainda mais diferente do que o resto do Brasil, tá? Altitudes elevadas, elas têm grandes regiões. Na verdade, muitas regiões, as regiões mais altas do Brasil, a maior parte delas estão exatamente na área sul do nosso país.
tá? E aí o livro traz aqui 3 grandes tópicos de de altitudes bem elevadas, tá? Nós temos o Planalto Meridional, né, que fica perto da região litorânea do Paraná e norte catarinense, tá? É uma área bem alta. Isso é grande extensão. Ele também é chamado como Planalto Uruguaio do Rio Grandense, tá? Que é essa grande extensão exatamente um pouco mais elevada do que a maioria das outras regiões. A porção central do Planalto Meridional, que abrange o litoral do Paraná e atinge o norte catarinense, né? Já falei sobre isso. Ele tem um terreno de estudos cristalinos, certo? Nessa unidade de relevo encontra-se as áreas serranas da Serra do Mar, né? Com as maiores altitudes da região sul, como o Pico do Paraná, que tem 1.922 metros de altura. Então, um local bem alto, né? Já a porção ocidental do Planalto Meridional, então eles podem se dividir aqui uma parte, né? Que abrange o interior de todos os estados da região, tem composição principalmente sedimentar, formado composição de arenito, né? Então, decomposição de areias, rochas vulcânicas, sobretudo bauxito, né? Como uma rocha vulcânica, as rochas As rochas basálticas deram origem ao solo da terra roxa. Meu pai mesmo, ele nasceu no norte do Paraná, e aí eles falam que é terra vermelha, né? Terra roxa, porque quanto mais roxo ou mais vermelho, mais a terra é fértil, tá? Porque eles têm muitos nutrientes ali, que caracteriza a grande fertilidade, exatamente o que eu estava falando aqui. Então, são as regiões que mais têm facilidade de plantar, porque são terras que são muito férteis, ricas exatamente por todos esses sedimentos que foram ali propositados ao longo dos anos, né? Tá na Serra Geral e conhecido também como Serra Gaúcha, tá? Mais abaixo nós temos, ainda nessa página 25, o Planalto Meridional estão voltadas, né? As bordas ela do terreno, perto ali da região litorânea, elas são mais altas e elas vão se inclinando para a região do interior, tá? Do território. Acaba que isso vai formando alguns rios que vão descendo ali, né? Áreas mais frias vão fazendo ali formações de rios que vão descendo. E aí ele dá 3 tipos de rios que são bem encontrados nessas partes mais da região sul. Nós temos os rios endorreicos, possuem padrão de drenagem em direção ao interior do continente, desaguando em outros rios ou lagos. Nós temos também os rios exorreicos. Drenam suas águas em direção ao oceano, podendo desaguar também em lagunas, lagoas ou em rios que também têm o destino de oceano. Então, eles podem, como eles estão numa zona mais alta, eles vão descendo, aí vai, né? Se é para o rio do tipo endorreico, agora se é sentido mar, em algum momento, é do tipo exorreicos, tá? E eles também podem formar grandes lagunas, como a Lagoa dos Patos, que é a maior laguna da região da América do Sul. Pensa, realmente, porque eles estão descendo nesse sentido, né? As áreas litorâneas, nós temos planícies costeiras também, tá? Muito comum ali na região, por exemplo, do Paraná. Entretanto, devido às particularidades do Rio Grande do Sul, são determinadas de planícies e terras baixas, costeiras, né? Elas foram originadas de sucessivos recuos e avanço do nível, então vão desgastando para que vão nivelando ali essa zona, né? Não esqueça de colocar aí o nome de vocês. Clima e vegetação. O clima predominante é o subtropical, então ele tem 4 estações bem definidas, mas a maior parte, tá? Não quer dizer que é tudo. Tanto que no norte do Paraná a gente ainda tem um clima tropical de altitude, que até é indicado bastante ali na região sudeste também, né? E acaba que, em compensação, enquanto a região subtropical, que tem climas bem definidos, na época do inverno, chega até a gear, né? Quantas vezes você não viu na TV falando, época de inverno agora tá fazendo tanto frio lá na região sul que eles tá tendo uma espécie de uma neve, geada, parecida com neve, ou até neve mesmo. Muito diferente da nossa região, né? Porque no inverno a gente ainda tá morrendo de calor. Passa, tipo, uma semana de frio de fato, o resto acabou, né? Em compensação lá, não, eles têm as zonas, cada
estação bem definidinha. O que é inverno, o que é verão e etc. Agora, na tropical de altitude, já é um pouco diferente, né? Os verões são bem quentes e chuvosos, e os invernos são secos, com baixas temperaturas, tá? A altitude, então, normalmente é um pouco mais baixo mesmo do clima tropical normal, né? Porque ele está um pouco mais alto, tá? Então, é o clima mais comum nesses ambientes. E a gente também tem a vegetação, né? Para vocês terem uma ideia, a vegetação lá é bem diferente também. Por exemplo, nós temos Mata dos Pinhais, que é ou a araucária, né? Que é um tipo de um pinheiro também, só que é um pinheiro diferente, né? É esse tipo aqui que vocês estão vendo na página 26, eita, nós. Na página 26. E é um pinheiro que só tem aqui, também conhecido como pinheiro do Paraná, tá? E aí essas matas, para vocês terem uma ideia, já foram tão desgastadas ao longo da história que sobrou apenas 2% da vegetação nativa. Os campos de Planalto, né, ou a região de Campo, Pampa, né, que também pode ser conhecido, então que são as áreas com zonas mais baixas de vegetação, né, tudo gramídeas, uma vegetação mais rasteira, tem 30% ainda, porque é onde o gado pasta, e a Mata Atlântica, que hoje tem apenas 7% da vegetação nativa, tá? Dê uma lidinha aí sobre as características de cada uma dessa vegetação. O nome araucária se dá devido ao nome das árvores araucária. Reconheço? Sim, é uma coisa bem comum.